na cruz morreu por mim. Cantarei, cantarei, bem bonito, do meu Salvador sem cessar. Lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Antes de poder chorar, Cristo já por mim pranteou. Antes de eu poder orar, na angústia Ele orou. Bem bonito. Cantarei do meu Salvador sem cessar. Lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Nada fiz por meu Senhor, como pois me pôde amar. Quero assim, em gratidão, minha vida lhe entregar. Cantarei do meu Salvador sem cessar. Lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Amém. Da maneira que estamos, convido a todos a fechar os olhos e juntos falaremos com nosso Deus. Nosso bom Deus, maravilhoso e grandioso Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos no Seu santo templo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós queremos que neste momento o Senhor venha fazer parte entre nós através do Seu Santo Espírito. E que o Senhor, Deus, venha encher os nossos corações da esperança de poder estar contigo também nas mansões celestiais. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, a cada família aqui representada e também aqueles que não puderam vir, que o Senhor também os alcance com as tuas bênçãos. De uma maneira especial, abençoe o pastor Jeú, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, para que ele seja usado, ó Deus, para o crescimento espiritual de cada um aqui. Nós lhe pedimos a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O efeito desta semana de enriquecimento espiritual, eu creio que você já está sentindo na sua vida. Não é verdade? Quantos já estão sentindo o efeito dessa semana na sua vida? Em alguma área da sua vida, se não em todas. Maravilha. O que a gente precisa é compartilhar um pouco mais o que Deus tem feito. Às vezes a gente é um pouco tímido e como igreja nós não temos muito esta oportunidade. Mas sempre no culto da manhã e da tarde, nós temos a oportunidade de compartilhar o que Deus fez por você nessas últimas 24 horas. Não pensa numa coisa extraordinária, um grande milagre, mas vamos aprender a compartilhar, a perceber a ação de Deus de forma muitas vezes simples, aparentemente pequena, mas que Deus vai se alegrar de você dizer: olha o que ocorreu comigo, a bênção que Deus me deu nessas 24 horas, nessas últimas 24 horas. Este é o sentido deste momento. Então, quem quer compartilhar já o efeito desta semana, hoje é terça-feira, hoje já é contando com o salvo do 4º dia, que você já tem recebido uma bênção especial de Deus, e em especial nessas 24 horas, últimas 24 horas. Quem? Levanta a sua mão. Muito bem, irmão Olinto. Toda hora. Eu entendi que o modo assim da esposa agir, da família, tem mudado totalmente o comportamento deles. Tem preocupado comigo, com os horários de eu sair, com a roupa, umas coisas assim. Irmão Olindo, ele se tornou membro da Igreja Adventista recentemente, tem uma luta com a família, então o senhor está sentindo de que o Espírito de Deus está trabalhando com a sua esposa e seus filhos. Amém, irmãos? Quem mais? Levante sua mão e eu vou aí.
a minha nora, resistente em pegar a Bíblia. Me pergunta pela Bíblia todos os dias. Eu coloquei o Espírito Santo de Deus a persegui-la todo dia. E ela levanta de manhã e eu já mando pedindo o Santo Espírito que esteja com ela. Ela vai fazer um curso bíblico comigo. Bênção das últimas 24 horas. Agora vamos formar uma dupla de oração. Ore com quem você ainda não orou. Veja se você percebe. E se alguém quiser orar com os pastores, só levantar sua mão, ele vai. Quem quer orar com os pastores? Olha aí, ó. Olha aí. Vai orar com os pastores. Vamos orar em dupla, uns pelos outros, pelo batismo do Espírito Santo.
Então, queridos, vamos nos lembrar dos seminários. E hoje é uma boa oportunidade de você já se cadastrar, porque sábado é o dia mais importante. É o dia dos seminários, das 8 às 18 horas. Então, você vai poder fazer o seminário sobre o Espírito Santo, 40 dias. Você vai poder fazer o seminário sobre saúde e adoração. Permaneça em mim, baseado na experiência de Enoque, o case Enoque, que vai nos inspirar em viver na presença de Deus, e comunhão em santidade. Então, um desses seminários você precisa fazer. Quem ainda não se cadastrou para fazer? Levanta a mão, que você vai receber agora, e já se inscreva agora, e já faça o acerto, porque fica garantido já o seu seminário. Então, quem não recebeu ainda, não se cadastrou, porque sábado, para estar aqui, precisa se cadastrar por um dos seminários. Você pode fazer o 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ok? Quem mais? Levanta a mão. Olha lá, Fontinelli. Ok? Cada culto tem alguém se inscrevendo. Irmão Paulo ali. Valeu, Renê. Irmão Paulo, porque sábado... Olha lá, pastor. Sábado todos precisam estar aqui inscrito em um dos seminários. Vai ser o fechamento apoteótico da nossa semana. Vai ser o grande momento da vida da igreja nessa semana. O André Reis, ele está conosco. E quem não conhece o André, ele toca alguns instrumentos. E ele tem esse material gravado. E você pode adquirir no final do culto, na recepção, e levar o André para casa com esses instrumentos. André, você vai tocar para a gente. A minha história, as músicas, tudo eu relaciono com a Bíblia. E essa música tem a ver com Gênesis 39. Abra sua Bíblia, Gênesis 39. CD 1, faixa 3. Essa música diz que todo problema que há, meu Deus resolve. Mas na hora que estamos passando pelo problema, Deus não está resolvendo. Então a música para mim ficou meio assim, eu não gostava muito dessa versão. Todo problema que há, Deus resolve. Às vezes não resolve. Me roubaram os instrumentos, eu já perdi roda de F1000, você sabe? Bom, vocês não sabem, mas os antigos sabem que F1000, o rolamento estourou, a roda já foi. Eu um dia estava andando, a roda fez um barulho lá atrás, daqui a pouco o carro arriou e a roda passou pelo meu lado e foi embora. Todo problema que Deus resolve, bom, vocês vão perceber que às vezes não. Pode soltar baixinho. Então, abra sua Bíblia, Salmos, Gênesis 39. Todo problema que há, Deus resolve. E algumas igrejas onde eu passo, algumas irmãs, não, Ele resolve, mas na hora não resolve, mas vai resolver, mas na hora Ele não está resolvendo. Quer ver só? Gênesis 39. José foi visitar os irmãos, colocaram ele num buraco, e Deus não fez nada. Uma caravana estava passando, foi vendido como escravo, e Deus não fez? Deus não fez? Nada. Versículo 2. Aí ele foi escravo de Potifar durante 10 anos. E o Senhor, ninguém está lendo aí, gente, eu sei de cor. E o Senhor estava com ele, e fazia prosperar a casa de quem? Mas Deus não fez nada para tirar ele daquela situação. Aí depois de 10 anos, não sei se ele cresceu, ficou com barba, bigode, a mulher foi vendo aquele movimento todo, e ela então mentiu umas histórias, e ele foi colocado aonde? Verso 21, e Deus estava, mas não fez nada para tirar ele daquela situação. Bom, lá na prisão, verso 23, o Senhor, e tudo que a prisão lá, o responsável da prisão, colocou nas mãos de José, porque Deus estava, mas não fez nada. Bom,
essa música fala sobre isso. Que todo problema que há, meu Deus, ô gente, meu Deus, às vezes não. Então, do início. Todo problema que há, meu Deus resolve. Às vezes não. Bom, eu fiz teologia, pedagogia, trabalhei como professor, e aí então fiquei desempregado. Onde é que está Deus que não está me vendo aqui? Bom, meus irmãos, José, tantas histórias, estamos ouvindo aqui sobre Daniel. É o seguinte: todo problema que há, Deus resolve, mas quando não está resolvendo, é porque está preparando algo. Porque José, depois de 13, 14 anos, quando Deus agiu na vida dele, se tornou o segundo homem mais. Por quê? Porque Deus está preparando algo melhor. Bom, eu 2001 comecei a gravar, comecei a ganhar alguns instrumentos. 2012 já tinha 12 instrumentos, me roubaram todos eles. Todo problema que há, Deus resolve, viu? Não cuidou dos meus instrumentos. 3 dias eu orei, corria para um lado, lá no São Paulo, na frente do NASP. Bom, meus irmãos,
Roubaram na segunda-feira. Na quinta-feira de madrugada eu orei: Senhor, me ajuda. Vai na frente, quando ligar para o pastor Nelson Ferraz, a irmã Rita dos Saques, que eles possam me emprestar mais uns dias os instrumentos, já que não cuidou dos meus instrumentos. Mas, irmãos, Deus estava preparando? Deus estava preparando algo? Eu tinha ganho os instrumentos que ninguém mais usava, estava ruim, eu mesmo assim, as notas não funcionavam, eu não tocava. Bom, na quinta tarde eu estava comprando melhores, novo, melhores que aqueles que o diabo levou. Por isso, todo problema que há, se não está resolvendo, sai parando algo melhor. Boa tarde, meus queridos. Esse é o momento em que iremos comparecer perante aqui o altar do Senhor, não de mãos vazias, como tem sido falado aqui a cada dia, mas trazendo ao Senhor os nossos pedidos, nossos agradecimentos, os alimentos, e também não vamos esquecer do material de higiene e limpeza, que serão doados para as nossas instituições, são casa de menores aqui, da ADRA na Grande BH. Iremos cantar o hino Ouvindo Falar com Deus, e nós vimos aqui pelo corredor, saímos pelas laterais da igreja. Ao som da música, fiquemos todos em pé. Encontro calma na oração.
Nesse momento, todos nós, aqueles que puderem, vamos estar ajoelhados para orarmos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantos compromissos, tantas tarefas a realizarmos durante esse dia, nós te louvamos também porque dedicamos esses momentos a Ti. Momentos de oração, de consagração das nossas vidas, momento de comunhão contigo, Senhor. Nós te agradecemos já, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que já está sendo derramado sobre nós, sobre tua igreja. Te agradecemos também porque a tua palavra tem sido aberta e tem falado profundamente aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, a tua palavra será aberta nessa tarde. Que o teu Espírito nos impressione com a beleza da tua palavra, com essas verdades que são sagradas e eternas, com as profecias do teu santo livro, o livro de Daniel. Nós te agradecemos também por colaborarmos aqui, Senhor, diante do teu altar, entregando donativos, colocando também, Senhor, aqui pedidos e agradecimentos. Nós te rogamos essas bênçãos, Senhor, não porque somos merecedores, mas as agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa tarde para todos. O negócio tá feio, viu? Boa tarde. Existe esperança, né? Existe esperança. Estamos felizes por estarmos com vocês. Foi lançado hoje, está sendo lançada uma campanha que se chama Economize a Voz do Pastor Jeú. E os pastores aderiram a essa campanha. Eu quero agradecer ao pastor Forlan, que vai vir aqui. Ele vai ser o primeiro a fazer parte dessa campanha. Ele vai estar nos dirigindo no estudo da Palavra de Deus, Daniel capítulo 3. Pastor Forlan é o pastor do Progresso. E eu quero fazer uma oração então por ele. Sentados como vocês estão, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta semana de enriquecimento espiritual. Te agradecemos pela promessa do batismo do Espírito Santo. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Que ele venha em sua plenitude, como chuva serôdia, sobre nós que já estamos desfrutando dos benefícios da chuva temporã. Que o Senhor use o pastor Forlan com o poder do Espírito Santo. Seguimos orando pelo seminário no sábado, pela Santa Ceia. Oramos também pelos batismos que vamos ter no final da semana. E por todos os projetos que estamos envolvidos nesta semana. Então, usa o pastor, que através dele possamos ouvir a tua voz. Que fale Deus e se cale o homem. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Olá, amigo, tudo bem com você? Tudo jóia? Que bom ter você aqui com a gente, num momento tão diferente, né? A gente quer conversar um pouquinho, mais uma meditação, para apontar cada vez mais a nossa vida para aquele que é o dono dela, Jesus Cristo. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor, e a abra em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Em Daniel 3 conta uma história, talvez por muitos conhecida, a história de 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram colocados na fornalha, né? E essa história ela começa no versículo 1, claro, que diz assim, vamos ler comigo, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Talvez sua Bíblia está com as metragens de côvados, né? Talvez por aí, mas são quase 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Para ter uma noção, o Corcovado, o Cristo, com o pedestal que ele tem, ele chega próximo de 30 metros. Então imagine fazer uma estátua daquela
daquele tamanho e naquele tempo. E a estátua de Nabucodonosor, ela tinha algumas características nela. A primeira delas era uma estátua que tinha apenas feito de apenas um único material. Tempo atrás a gente viu Daniel 2 que ele teve um sonho e teve ali a cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, né? E ele agora, sabendo que o ouro simbolizava o seu reinado, então ele manda fazer uma estátua completamente de ouro para dizer que o reinado dele não acabaria, não passaria. Então o tempo todo seria o próprio reinado da Babilônia. E ele lança então um decreto para que, num certo momento, todas as províncias viessem e adorassem a sua estátua. Alguns escritores pontuam isso, que como Nabucodonosor era muito amigo de Daniel, ele pede para que Daniel vá para algum lugar, porque aqui em Daniel 3 você não ouve falar de Daniel. Em Daniel 3 você não ouve o nome dele. Provavelmente Nabucodonosor, já sabendo o que faria e sabendo que Daniel não se curvaria, ele fala o seguinte: vou mandar Daniel para longe, porque eu quero Daniel. E se Daniel ficar, ele não vai se prostrar, eu vou perder Daniel, então vou fazer o seguinte, vou mandar Daniel para uma viagem, Daniel vai sair daqui. Daniel some da história nesse capítulo, porque muitos dizem que ele sabia do caráter de Daniel. Daniel não se prostraria. Nabucodonosor então coloca a sua estátua, ele dá a ordem que viesse das províncias todos, porque ele faria uma inauguração dessa estátua. E ele chama todos os governantes, todos os líderes de províncias, estavam todos reunidos ali, e ao som dos instrumentos, talvez você conheça já a história, ao tocar todo mundo vai se prostrar. Então, soada os instrumentos, então, todo mundo se prostra. Mas dentre aqueles que estavam ali perto, haviam 3 rapazes que não se prostraram, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram, ficaram em pé. E alguns homens que estavam ali perto, que tinham até um certo ciúme daqueles 3 rapazes, alguns os chamam até de feiticeiros, como é que é? Chamam até de feiticeiros, tal. Eles foram falar com o rei: rei, olha, 3 rapazes não se prostraram para sua estátua. E interessante que esses homens que foram até o rei falar que eles não se prostraram, eles tinham uma vida cultual bem diferente de tudo que até que acontecia na Babilônia. Eles tinham por costume de adivinhar o futuro, e adivinhar o futuro no tempo da Babilônia, um dos atos era assim: você pegava um porco, amarrava as suas patas, colocava o porco deitado sobre uma mesa, e um tacho de água bem ao lado da mesa. Então eles pegavam uma faca, passavam pela barriga do porco ainda vivo, e puxava as vísceras, as tripas do porco para fora, e conforme aquelas tripas caíam na água e formavam um desenho, aí eles entendiam o futuro da pessoa. É mole? É nada, né? Esses, principalmente pro porco, né, irmã? Tadinho do porco, morreu, né? Era assim que eles adivinhavam o futuro. Então esses homens foram falar com o rei que 3 rapazes não se prostraram, não adoraram. E talvez você, ao ler Daniel 3, ache que o tema de Daniel tem que ver simplesmente com adoração, mas o tema tem que ver com algo primordial, algo que antecede a adoração. E você vai ver comigo aqui. O rei, ao saber da informação, chama os 3 e fala com os 3: negócio é o seguinte, eu, por misericórdia de vocês, que eu gosto de vocês, eu não sabia que vocês iam fazer isso, talvez se eu soubesse, eu mandava vir com Daniel. Mas vou fazer o seguinte, vou dar mais uma oportunidade para vocês. A gente vai tocar os instrumentos de novo e vocês vão se prostrar. Tá ok? Vão se prostrar, porque se não se prostrar, eu vou lançá-los na fornalha, porque essa estátua está dizendo sobre o meu reino, que o meu reino vai perdurar. E você tem que aceitar que o meu reino vai perdurar. Ele não vai passar. Quem sabe chegasse um amigo de Sadraque, Mesaque e falasse assim: vai lá, se prostra, vai. É só uma inclinadinha, rapidinho. Se prostra. Finge que vai amarrar o cadarço. Na hora lá, pronto. Ninguém vai perceber. Vai lá, se prostra. Todo mundo se prostrou, porque você não vai se prostrar. Todo mundo cola, porque você não cola na escola. Todo mundo passa por aquela rua, é contramão. Passa você também, não tem problema. É muito simples. E algumas pessoas acham que fé tem que ver com a maioria. Fé não tem que ver com a maioria.
Fé tem que ver com princípios. E esse princípio, fé, é ele que antecede a adoração. Você não adora aquilo que você não tem fé. Você só adora aquilo que você crê, que você acredita fielmente. E essa era a questão que envolvia Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não poderiam adorar aquela estátua, porque sobre aquela estátua eles não tinham fé. Olha a resposta que os três deram agora ao rei. Pega a tua Bíblia comigo, Daniel 3, vamos ler os versículos 16 em diante. Daniel 3 diz assim, 16, fala assim. Daniel 3, 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eles sabiam quem os defendia, né? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quando eu leio isso aqui, eu fico feliz demais por ter esse texto. Olha só que bacana, quero dividir com você aqui. Olha a resposta que eles deram. Vamos olhar com a resposta aqui. Se você sair daqui guardando essa resposta no coração, esse princípio aqui, eu vou ficar feliz demais. Olha só. 17, versículo 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Para aqui. Eles estão falando o seguinte: rei, o senhor pode nos mandar para a fornalha, porque o meu Deus pode me livrar da fornalha. Pergunto para você, na tua Bíblia, aonde a tua Bíblia diz, daí para trás, de alguma história de alguém que foi na fornalha e saiu dali ileso? Aonde na tua Bíblia conta história de alguém que passou pelo fogo e o fogo não o queimou? Você não vai encontrar. Não há nada na Bíblia que antecede esse versículo que fala de alguém que passou pelo fogo e não foi queimado. Aí vem uma pergunta então: se não há nenhuma história que me dá certeza de passar pelo fogo e de não ser queimado, por que os rapazes criam que poderiam ser lançados do fogo e não serem queimados? Por causa da fé. Fé. A fé faz a gente crer nas coisas que os nossos olhos são impossíveis, mesmo elas não tendo acontecido antes. A fé me dá garantia de algo que, por mais que eu nunca tenha visto, pode acontecer. A fé deu a esses três rapazes a certeza de que eu não me prostro porque eu tenho fé no Senhor, e a minha fé me faz adorar. Grave isso, é a sua fé que te faz adorar. Então ele pensou: eu não posso me prostrar para ele porque o meu Deus é grandioso, e se Nabucodonosor me lançar na fornalha, a fé que eu tenho em Deus me garante que, mesmo nunca tendo acontecido isso, o Senhor pode me livrar. E não tem como falar de fé sem falar naquele que foi o pai da fé. E quem foi o pai da fé? O pai da fé, quem? Abraão. Olha um pouquinho para a história de Abraão. Vamos ver um paralelo entre Sadraque, Mesaque, Abednego e Abraão. Gênesis capítulo 22. Deixa marcadinho na sua Bíblia, Daniel 3, tá? Põe um papelzinho aí. Vamos comigo para Gênesis capítulo 22. Vamos estudar um pouquinho. Gênesis capítulo 22. Em Gênesis 22, aqui na minha Bíblia, o título chama A Prova de Abraão. Olha o que diz no versículo 2. Então disse Deus, em Gênesis 22, 2: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, grave bem isso aqui agora, um detalhe lindo aqui para a gente ver. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo quantos servos? 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
Então, quantas pessoas estão viajando aqui? Quantas? Quantas pessoas? 4. Quem são essas 4 pessoas? Quem são? Abraão, Isaac, quem mais? Quantas pessoas estão viajando? Quantas? Quem são? Pergunto para vocês. Abraão, Isaac, os 2 servos. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos. Ele disse para quem? Quantos servos eram? Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. E que a Bíblia fala assim, e depois de adorar, qual seria a adoração que aconteceria? Qual seria a adoração que aconteceria lá em cima do monte? Sacrifício. Iriam voltar quantos lá de cima? Mas para Abraão, não é só um que ia voltar, não. Olha como ele continua. Um detalhezinho. Depois de adorar, o que estava na cabeça de Abraão? Ele ia subir, ia lá em cima ao monte, e ele ia sacrificar o filho dele. Perceba, ele ia, na mente nossa, talvez, na minha mente, quando eu estava lendo isso aqui, ele iria voltar de que forma? Mas na mente de Abraão, ele não iria voltar sozinho. Na mente de Abraão, ele não iria voltar de lá sozinho. Ele falou assim, vamos lá, nós vamos adorar, e depois de termos adorado, o que acontecer? Então ele não vai voltar sozinho, não. Ele desceria com o filho dele. Mas falando que garantia você me dá que Abraão tinha certeza que voltaria com o filho dele. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 17. Hebreus 11, 17 fala assim, pela fé, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe qual é a ideia de Abraão? Sabe qual é a ideia de Abraão? Fé é crer que o impossível pode acontecer. A ideia de Abraão era, eu vou lá em cima, sacrifico o meu filho, o Senhor ressuscita o meu filho e eu desço para casa com ele. Alguém antes contou para Abraão que Deus podia ressuscitar alguém? Há algum relato bíblico que antecede a história do sacrifício de Isaque, nem foi sacrificado no caso, mas que Deus poderia ressuscitar alguém? Não, mas fé faz eu ver aquilo que impossível, eu ver o impossível, eu ver aquilo que eu não consigo ver agora. Se você pegar Hebreus capítulo 11, está bem em Hebreus 11, versículo 1, olha o conceito de fé aqui, nós temos que cravar os nossos princípios em conceitos. Qual é o conceito de fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, o que não podemos ver. E o versículo 6 fala assim, sem fé é difícil agradar a Deus, não é isso? É difícil? É difícil? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é possível agradar a Deus. Primeiro ponto da história daqueles 3 rapazes. Antes do princípio de adoração, tem que haver fé. Você adora aquilo que você tem fé. Você se prostra diante daquilo que você tem fé. Para quem você tem se prostrado? Último ponto com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Volta comigo, por favor, lá em Daniel, por gentileza. Daniel, capítulo 3, versículo 18. Vai dar mais um conceito para a gente sobre fé. E fala assim: mas se ele, caso Nabucodonosor,
não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A fé não é algo que se muda ao tempo. A fé, ela não é relativa à condição. A fé é um princípio de adorar apenas o Senhor, custe o que custar. A fé, ela nos faz amar o Senhor, custe o que custar. A fé me faz adorar o Senhor, custe o que custar. A fé. Você tem fé em quê? Você tem fé em quem? Você pode ter fé no teu emprego, você pode ter fé na sua saúde que está boa, talvez você tenha fé no seu casamento que está bem, talvez você tenha fé em muitas coisas, mas Deus te pede para você ter fé nele, porque é Ele que te mantém, é Ele quem te sustenta. Os 3 rapazes então foram lançados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. A Bíblia fala que aqueles que atiraram os rapazes na fornalha, os que atiraram os rapazes na fornalha, os que atiraram, nem chegaram lá dentro, os que chegaram de perto e lançaram, esses já morreram, a Bíblia diz. Os rapazes caíram lá dentro, e lá estava Nabucodonosor no seu trono, satisfeito, achando que tinha feito justiça dele. Esfrega os seus olhos e vê que na fornalha tem pessoas andando. Esfrega um pouquinho, quem sabe pede o óculos do colega emprestado. Deixa eu chegar no negócio direito aqui, tem coisa estranha, lá na fornalha não eram 3? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu conto 1, 2, 3. Tem negócio estranho? Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3. Tem coisa estranha aqui? Pega a tua Bíblia aí, olha só que coisa linda. Versículo. Preciso desse papel, pastor, obrigado. Versículo 26. Então Nabucodonosor, aproximando-se da entrada da fornalha, em chamas, gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham aqui. Servos do Deus Altíssimo. E no versículo 25 vai dizer o que Nabucodonosor enxergou lá dentro. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Versículo 27 fala: os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno desses rapazes, e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chumascado, e seus mantos não estavam queimados, nem havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse seu próprio Deus. Por isso eu declaro que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, esse seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Quando você exerce sua fé, meu amigo, Deus provê a solução. Deus provê a solução. Um tempo atrás, os 2 jovens estavam bem que no alto dessa Afonso Pena, eles foram para fazer um teste num clube para jogar vôlei, eles estavam lá, e um amigo quis oferecer ao outro, então, um cigarro. Esse que não fumava, era um cristão, e ele ali com o Senhor falou: meu Deus, eu faço uma coisa, eu agrado esse meu amigo, me prostro, porque todo mundo da minha escola, todo mundo da minha rua fuma, todo mundo anda fazendo isso, eu vou ser um a mais, todo mundo está fazendo, eu sei a onda. Ou eu me prostro com esse amigo, ou então eu mantenho e digo não. O que eu faço? Meu amigo ficou: vamos lá, vamos fumar. Aqui, cigarrinho, aproveita. Todo mundo da escola fuma, na sala fuma, vamos fumar também. E esse garoto, ele teve a intenção então de pedir socorro ao Senhor. E falar assim: Senhor, por favor, me socorre, porque eu não vou fumar.
Nesse momento, dois rapazes, dois pivetes aparecem na rua, passam correndo, pegam o cigarro que estava na carteira de um dos dois e saem correndo. E eles foram atrás para buscar a carteira, gritando: pega ladrão, e foram correndo os dois atrás dos pivetes. Dois rapazes, dois pivetes correndo, pega ladrão. E então os pivetes entram numa rua e eles entram na rua também. E quando entram na rua, cadê? Sumiu. Onde estavam os pivetes? Não eram pivetes. Ellen White fala que quem estava lá na fornalha com os três rapazes era o próprio Cristo, dando para a gente a segurança que nos momentos de aflição Ele vem nos socorrer. Aqueles pivetes não eram o próprio Cristo, mas eram anjos do Senhor, tirando cigarros da boca de um rapaz que talvez pudesse fumar, e não estaria aqui hoje para dizer para vocês que a fé faz Deus fazer o impossível. Era eu que poderia estar fumando e talvez nunca estivesse aqui para falar isso para vocês. A fé faz Deus mover o mundo. A fé parou o sol para o rei Ezequias, fez voltar a realidade, não fez voltar o sol. A fé pode fazer muito por você, amigo. A fé pode devolver, a fé em Cristo pode devolver o casamento, trazer o filho de volta. A fé pode fazer você ter paz no coração. A fé em Deus faz o impossível acontecer em seu favor. Você crê nisso? Confie no Senhor e tenha fé no Senhor, lembrando de que antes de um ato de adorar, nós exercemos a fé. A fé. Creia no Senhor. Vamos orar nesse momento? Deus que aumente a nossa fé. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, o Senhor nos convida a ter fé no Senhor. E essa fé, Pai, ela vai nos direcionar a adorar o Senhor, porque só o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida. Talvez, Pai, o impossível ainda não aconteceu porque nos falta fé. Talvez, Pai, o impossível ainda não ocorreu com a gente porque nos falta ainda crer no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor ao ponto como fizeram esses rapazes, de preferirem a morte, mas não negaram o Senhor. Nos ajude, Pai, a preferir a morte e nunca negar o Senhor. Nos ajude, Pai, a crer no Teu poder, Pai, a crer na Tua providência. E a despeito da área da nossa vida em que nós carecemos dessa providência, nós vamos continuar crendo no Senhor. E se recebemos as suas bênçãos, que o Senhor seja louvado. E se não recebemos, Pai, tal solução, se não recebemos, meu Deus, tal saída, que o seu nome ainda assim seja louvado. Porque a nossa fé não está em uma condição, a nossa fé não depende da sua resposta, a nossa fé é crer que o Senhor é a nossa resposta, meu Deus. Se alguém aqui, Pai amado, que está vacilante na sua fé, dê a ele, Pai, vigor. Dê a ele, Pai, uma experiência com o Senhor. Uma experiência encontrada quando estamos de joelhos. Uma experiência, Pai, de estar diante do Senhor, para ter a sua fé realçada, reavivada e fortalecida em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa história desses rapazes, que nos mostram que mesmo se no fogo formos lançados, o Senhor nos dará a sua solução. Obrigado, Pai, por este encontro. Nos leve, Pai, reflexivo sobre a nossa fé. Nos leve, Pai, pensativo sobre a nossa situação diante do Senhor. E nos ensine, Pai, que sem a fé nós nunca iremos agradar o Senhor. E te pedimos, Pai, então, que enche nosso coração de fé em Cristo, de fé no que Cristo fez, porque aí sim a nossa vida será para a glória do Senhor. Nos abençoe, Pai, por favor, permaneça conosco, nos leve em paz para um segundo momento desse dia de atividades, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Nos encontramos mais tarde, hoje ainda, às 7:30 da noite. Venha, traga o seu amigo, traga o seu familiar, continue orando por ele em intercessão. Exercite sua fé. Exercite sua fé. Chame, convide.
Deus pode mover as montanhas e pode mover as pessoas também. Que Deus seja contigo.